Olá pessoal, vamos lá? Seguinte, olá Maria, olá Matheus. Lá na página 28, nós temos o exercício 25, que é da Federal. Olha só, esse daqui não precisa fazer cálculo nenhum, é uma interpretação de leve, porque ele fala assim: uma das instruções de um exame de vestibular afirmava que cada teste compunha a prova apresentava 5 alternativas. Então, qualquer questão desse vestibular tinha as letras A, B, C, D ou E como opção de resposta, das quais apenas uma era correta. Passado alguns dias da prova, foi divulgado que um dos testes havia sido anulado. O teste que foi anulado tinha essa questão aqui. Letra A afirmava que o X era natural. Letra B afirmava que o X é inteiro. Letra C afirmava que X era racional. Letra D afirmava que X era irracional. E letra E afirmava que X era real. O teste foi anulado por conta das alternativas. Alguém saberia me dizer por que foi cancelado? Por que essas alternativas proíbem que a questão tenha uma resposta apenas? Eu nem preciso saber que pergunta era. Eu só sei que a letra A falava que X é natural, a B que era inteiro, a C racional, a D irracional e a E racional. Por que esse teste foi anulado? Por que essa questão foi descartada? O que tem de errado nas alternativas? Quem aí saberia me dizer? Isso, olha, a Júlia já chegou a metade da resposta. Porque elas pertencem a mais de um conjunto, exatamente. Tem uma resposta ali que engloba todas as outras, né, Júlia? Qual resposta é essa? Qual alternativa, aliás? Qual alternativa engloba todas as outras? Isso, a letra E, né? Porque veja bem, vamos supor que você fez o cálculo e o x é igual a 2. Beleza, o 2 é natural, inteiro, racional e real. Vamos supor que a tua resposta tenha dado menos 3. O menos 3 é inteiro, racional e real. Vamos supor que deu raiz de 2. É irracional. E todo número irracional também é real. Confere? Então a gente pode colocar ali, explique por que o teste foi anulado. A gente pode colocar o seguinte, porque todos os conjuntos ali estão contidos no conjunto dos reais. Então a gente coloca lá. Porque o natural, o inteiro, o racional e o irracional estão
contidos no real. Então a gente sempre teria no mínimo, uma resposta dupla, né? Poderia ser irracional e real, poderia ser irracional, poderia ser racional e real, então sempre teria uma resposta dupla, não teria uma única alternativa correta. Muito bem, então na sequência nós temos ali, página 29, o exercício 26. O exercício 26 diz assim: uma das maneiras de demonstrar fatos matemáticos é o que chamamos de redução ao absurdo. Esse método consiste em supor que uma afirmação é falsa, o que conduz a uma contradição. Dessa forma, conclui-se que a suposição é que é falsa, ou seja, a afirmação é verdadeira. Então a gente pega uma situação e já diz logo que ela é falsa. Tenta comprovar que ela é falsa. Se a gente conseguir, beleza, não é o que eu estou procurando. Mas se a gente não conseguir provar que ela é falsa, a gente tem ela como verdadeira. Então, é a teoria da redução ao absurdo. Por exemplo, zebra com pele de onça pintada e ainda por cima falando isso. Isso é um absurdo. É a mesma ideia. Então, quer ver só uma situação. Eu afirmar que raiz de 2 sobre raiz de 3 é um número racional. Eu estou afirmando que ele é racional. Agora eu vou comprovar isso. Que jeito que eu comprovo isso? Eu vou trabalhando. Aí se eu chegar, afirmei que eu vou chegar na conclusão que ele não é. Então, trabalhando para provar que é racional, eu chego na resposta que é, de fato, irracional. Então, essa é a redução ao absurdo. Eu tento provar uma coisa que não existe. Mas, continuando. Vamos ao que interessa. Você vai preencher as lacunas abaixo para chegar à conclusão de que raiz de 2 é um número irracional. Como vamos usar a técnica de redução ao absurdo, mesmo sabendo que não é verdade, vamos supor que raiz de 2 é racional. Isso significa que existem números P e Q, tais que, olha só, começando, tais que raiz de 2 pode ser escrito como P sobre Q, sendo P sobre Q uma fração irredutível. Beleza. Agora tomamos então raiz de 2 como P sobre P. Elevando os dois membros ao quadrado, temos. Então, beleza. A gente vai pegar agora o raiz de 2 e também o P sobre Q e vamos elevar ao quadrado. A gente sabe que esses números são irracionais, mas a gente quer provar que eles são racionais. Então a gente vai tentar trabalhar aqui. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. P ao quadrado é P ao quadrado. Q ao quadrado é Q ao quadrado. Aí a gente continua. Eu vou passar o Q para o outro lado, ele vai passar multiplicando, então nós vamos ter que P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Não consegui provar nada com isso, mas beleza. Seguimos exercício abaixo. Todo número que pode ser escrito na forma 2m com m inteiro é par. Assim, observe que, na primeira suposição, P ao quadrado é par.
Então, continuamos. Deixa eu liberar um espacinho aqui. Então, vamos lá. Assim, podemos observar que P ao quadrado é par. Por quê? Porque ele está sendo multiplicado por 2, né? Então, ó, P ao quadrado é igual a 2 vezes o Q. Se o Q for 9, multiplica por 2, dá 18. Continua sendo par. Se o Q for um número par, obviamente, é par direto, né? Então, vamos lá, terceiro tópico. Se P ao quadrado é par, então P é par. Pois, se P fosse ímpar, P ao quadrado também seria ímpar. Continuando. Assim como P é par, P igual a 2N com N inteiro. Substituímos então e temos o seguinte. P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado, logo 2N ao quadrado igual a 2Q ao quadrado, fica 4N ao quadrado igual a 2Q ao quadrado. Isso implica em a gente simplifica, né? 4 com 2, passo o 2 dividindo. Ó, vou passar o 2 dividindo. Então, nós vamos ter Q ao quadrado igual a 2N ao quadrado. Essa é a equação 2. Na equação 2, observe que Q ao quadrado ainda é par, né? Está multiplicando por 2. Consequentemente, Q é par. Então, as conclusões de que P é par e que Q é par contradizem a hipótese de que P sobre Q é irredutível. Lembram que são frações irredutíveis? Aquelas que a gente não consegue simplificar mais. Como eles ainda são pares, eu ainda consigo simplificar por 2, né? Como chegamos a um absurdo, então temos que o número raiz de 2 não pode ser racional, ou seja, ele é irracional. Então, olha, trabalhando com a situação do impossível, né, do absurdo, de chegar a um absurdo, nós conseguimos comprovar que raiz de 2 é irracional. Mas agora a gente vai dar uma parada nesses exercícios, a gente vai entrar no assunto novo, um assunto mais light, né? Se bem que não era tão difícil, foi esse exercício que é um pouquinho mais elaborado. A gente vai falar sobre intervalos. Eu sei que tem pouquinho tempo de aula, mas intervalo é bem simples. É lá na página 30. Então quem já anotou aí, me acompanhe lá na página 30. Olha só, um intervalo numérico, pessoal, ele representa uma determinada quantidade de números. Vejam só uma reta numérica qualquer aqui. Eu vou fixar aqui o ponto 0 e o ponto 4. Todos os valores entre 0 e 4 estão presentes
em um intervalo. Compreende? A ideia é simples. Ó. O intervalo funciona como se eu colocasse assim, um início e um fim numa sequência de números. Tudo que está lá dentro é um intervalo numérico. Continuando aqui, olha, se eu for representar um intervalo aqui, ó, eu peguei essa situação na reta numérica. Eu vou criar aqui uma bolinha em cima do 0 e uma bolinha em cima do 4. Então aqui eu tenho um intervalo e ele está dizendo assim. Que eu quero trabalhar com todos os valores entre 0 e 4. Se de repente eu pintasse uma dessas bolinhas, eu estou indicando que eu quero trabalhar com os valores entre 0 e 4, mas também com o 0. Um conjunto pode ser representado como intervalo? Conjunto pode. Então, olha só. Eu tenho aqui um conjunto A. Olha só, nele eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu posso representar ele através de um intervalo. O intervalo tem várias maneiras de representar. Tem a representação geométrica e tem duas na forma algébrica. Então, vou começar aqui pela geométrica. E nós temos a algébrica. Olha só, representação na forma geométrica, eu faço assim. Eu faço uma reta. E eu tenho essa pontinha de flecha aqui, ó, sempre indicando para a minha direita, tá bom? Isso aqui é como se fosse uma régua. Eu quero representar os valores que vão de 1 a 7. Então eu vou marcar o primeiro aqui, o 1, e vou marcar o último, 7. Para representar todos os outros valores, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, a gente faz essa ondinha aqui, ó. Tá? Essa ondinha é o intervalo. Até colocar na mesma cor aqui. Então, eu estou pegando todos os valores de 1 a 7. Mas não é só isso que eu faço. Eu tenho que marcar essa bolinha aqui sobre o 1 e essa bolinha sobre o 7. Porque ela está indicando aonde começa e aonde termina o meu intervalo. Se eu estou considerando o 1 na minha sequência, e sim, eu estou, né? Porque olha lá, tem um aqui, não tem? Eu venho e pinto a bolinha. Estou considerando o 1. Estou considerando o 7 também. Então eu venho aqui e pinto a bolinha. Então essa é a representação geométrica de um intervalo numérico. Qual seria a representação geométrica? Tem uma bem fácil, que é utilizando chaves. Né? Olha só. Eu coloco o 1 e o 7 como se fosse um plano cartesiano. E como o intervalo aqui está pintado, eu fecho as chaves. Eu viro as duas para o lado do número. Tá? Essa é a primeira representação algébrica. Eu posso fazer assim ainda. Ó. Essa primeira parte aqui é padrão. Ó. X pertence ao conjunto dos reais, tal que... Aí eu coloco o 1, o x e o 7. O intervalo aqui não está fechado, então x pode ser um valor maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 7.
Então está aí a representação do meu intervalo. E no caso de um intervalo aberto, o que pode aparecer, não pode? Então vamos supor que eu tenha essa outra sequência. Um conjunto B. Nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O B é um subconjunto de A. Se eu for fazer a representação geométrica, eu posso usar os mesmos pontos que eu usei no primeiro exemplo. Eu posso usar o 1 e posso usar o 7. Só que vejam bem, eu tenho o 1 na sequência, mas não tenho o 7. Então, intervalo fechado para o 1, intervalo aberto para o 7. Aí aqui eu faço a minha ondinha para indicar que os valores vão de 1 até o 7. Tá? Intervalo fechado porque eu estou considerando o 1. Intervalo aberto no 7 porque o 7 não faz parte do meu intervalo. Então, tem representação geométrica. A algébrica vai ficar assim. Eu coloco o 1, coloco o 7. Ó. Intervalo fechado para o 1, então a chave está virada para o 1. Intervalo aberto para o 7, a chave está virada para o sentido oposto. Ou ainda, eu posso representar assim. X pertence aos números reais, tal que, aí eu coloco o 1, o x e o 7, e eu vou lá. X pode ser qualquer número da sequência, mas no geral são maiores que 1, ou pode ser o 1, então igual. Mas todos são menores que o 7, então eu coloco o sinal de menor que. Então, vocês podem perceber que é bem tranquilo o assunto, não é difícil. É simples. Tá bom? A gente tem operações com conjuntos, mas como já está acabando a aula, a gente vai fazer apenas um exercício de fixação e daí a gente explica as operações com conjuntos na próxima aula. Então eu vou falar para vocês pegarem lá na página 32 o exercício 28. Então peguem lá na página 32 o exercício 28. Tá? Façam agora, enquanto eu faço a chamada. Wesley, Vinícius, Tainá, Nicolas, Matheus, Maria Luísa, Maria Clara, Lucas, Júlia, Christopher.
Qualquer dúvida sobre o exercício 28, me chame. Se terminar também avisa, tá? Daí a gente já corrige.